metafísica, ramo da filosofia que estuda a realidade das coisas, e a física quântica, que estuda os fenômenos em nível atômico ou menor. A ciência e a religião são adversárias há mais de 5.000 anos, mas as duas representam a essência da humanidade. São uma só. A religião é tão antiga quanto ao homem, não adianta negar. Ambas servem para distinguir os seres humanos dos outros animais. Desde as primeiras civilizações surgidas na região do Fértil Crescente, às margens do rio Tigre e Eufrates, que é atualmente o Iraque. Toda essa intriga ciência-religião começou na Grécia Antiga. Lá se registraram os primeiros confrontos entre os filósofos, pensadores e as religiões politeístas. Politeístas porque adoravam muitos deuses da mitologia. Essa discórdia com os religiosos que dominavam o povo provocou a ira desses líderes contra os pensadores ou filósofos da época. Sócrates, por exemplo, por questionar o governo, foi forçado a escolher entre calar sua boca ou a pena de morte. Ele preferiu a morte a ter que calar-se, alegando que a vida sem poder questionar a realidade não vale a pena ser vivida. E concluiu: eu vou para a morte e vocês para a vida. De quem é a melhor sorte é segredo, exceto para Deus. Muitos pensadores morreram até que se desenvolveu-se da filosofia a ciência moderna. Comprovar cientificamente um fato assegurava aos pensadores maiores chances de preservar suas vidas frente à perseguição dos líderes religiosos. Hoje a ciência é uma religião contra a religião, em resposta à perseguição que sofreu de todas as religiões do mundo. E agora estabeleceu-se no meio científico que a pessoa é melhor aceita se renegar a existência de Deus. Como podem verificar, o grande cientista Albert Einstein defendia que a ciência sem a religião é incompleta. Se há alguma relação entre a religião e a ignorância, quem pode explicar Einstein, Newton, Galileu, Pascal e tantos outros? São homens maus que fazem as religiões serem más. Sem a religião, a desgraça se repete. Ruim com religião e pior sem ela. A ciência precisava criar uma alternativa ao criacionismo da Bíblia, em Gênesis, para a origem de tudo, adotando a teoria do Big Bang, que é de um padre belga chamado Lemaitre, após a observação de Hubble que o universo se expandia e, portanto, poderia ter explodido. Einstein, a princípio, não concordava com a fórmula apresentada por Lemaitre e classificou-o como aventureiro procurando reconhecimento nas costas da teoria da relatividade. O termo Big Bang, estouro, explosão, papoco, é do astrônomo Fred Boyle, que, em entrevista à rádio inglesa BBC, ironizava a improvável origem do universo a partir do nada. Essa charge do pitoresco assemelha-se bem à explicação científica do Big Bang, a inflação do universo a partir de um ponto minúsculo, e que deve terminar com o Big Crunch, quando o universo volta ao ponto inicial de calor infinito. O Big Bang não é ciência. Veja, todo o universo concentrado num ínfimo ponto do universo com pressão e temperaturas extremas, e que explodiu, criando tempo e espaço e tudo mais. Ora, vejam só, todo o universo num ponto, por menor que seja, ocupa lugar no espaço, antes mesmo do espaço ser criado. E contraria a primeira lei de Newton, da inércia, onde o corpo parado tende a permanecer parado e, quando em movimento, tende a continuar em movimento. O tempo mede mudança no espaço. Sem o tempo, não pode existir mudança, quanto mais explosão, que depende de uma sequência de episódios. O universo mantém uma simetria na disposição das estrelas por todos os lados,
que não combina com a explosão inicial. Com o Bang, a distribuição das estrelas seria do centro para fora, irregularmente, e oca na parte central. O Big Bang não é ciência. Constrói uma casa a partir do teto sem fundamentações. Teoria sustentada por outras teorias espetaculares. Não poderá jamais ser comprovada, é impossível. Não explica o início, parte de um universo antigo primordial. Admite que nunca vai explicar a explosão. Baseia-se exclusivamente na crendice e na fé. Em vez da solução do problema, criou mais dúvidas, não servindo nem como teoria. É mais uma religião baseada na fé em presunções assumidas, fenômenos inexplicáveis e sobrenaturais. A física quântica prova que muitas coisas nunca poderão ser respondidas pela ciência apenas. Todas as formas cosmológicas são baseadas na velocidade da luz, como limite. Agora descobriu-se que os neutrinos nos aceleradores de partículas podem viajar mais rápido que a velocidade da luz. 3. Fenda dupla, Slit Experiment. A presença do olhar do homem influenciando o resultado do experimento do Dr. Young, 1801. Com o observador, reage de uma forma, sem observador, de outra forma. Como pode haver a percepção, a inteligência e a vida se tudo está constituído por átomos? Nietzsche chegou a afirmar God is dead, Deus estava morto. Mas Deus respondeu, e a partir de 1900, Nietzsche está morto. Enquanto a religião tem crescido na China, Rússia e até países árabes. Há muitos fatores que a ciência não pode explicar. Folha Wall. Pesquisa já registra 24 casos de cura de HIV. Globo.com. Fé pode ajudar muito no tratamento e cura das doenças, defendem os médicos. Não se sabe por que pessoas com religião têm recuperação melhor nos hospitais. Médicos atribuem aos fatores químicos cerebrais influenciando na bioquímica do corpo, aumentando a defesa do organismo contra as enfermidades. Há vantagens em crer em Deus e ser um religioso praticante. Há uma redução drástica nos casos de crime. Manifestações religiosas não registram ocorrência alguma. É muito reduzido os casos de envolvimento com álcool, drogas e repetência escolar dos filhos cristãos. Raros são os casos de envolvimento com crimes violentos, tanto como autor como vítima. Violência doméstica, crimes sexuais e contra o patrimônio, furto ou roubo são poucos entre os religiosos. Religiosos praticantes têm preferência na maioria dos empregadores porque faltam menos ao serviço, são mais responsáveis e disciplinados. Conclusão. Finalmente, o matemático Pascal criou uma equação para se crer ou não em Deus. A aposta de Pascal baseou-se que, acreditando que Deus existe, se Deus existir, você ganha tudo, e se Deus existir, não perde nada. Quem não acredita que Deus existe, se Deus não existir, não ganha nada. Em compensação, se Deus existir, ele perde tudo. Muito cuidado, a religião pode ser danosa ao ser e à sociedade. Exatamente como a água é necessária para a vida, quando em excesso pode matar. É por isso que as pessoas morrem afogadas. É por isso que as áreas inundadas não produzem frutos. Semelhantemente, sem água não pode haver vida e nem se vive com dignidade. No deserto não se produz frutos de forma natural, somente artificialmente. Sem sustentabilidade, solo impróprio para a vida. Tanto uma como a outra, em uma sociedade livre, deve ser eliminada. Não se deve perecer de sede ou morrer afogado. A religião não criou a ignorância.